Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Mateus 7, 21. Assim nos diz a palavra de Deus: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse texto é extremamente conhecido porque trata da advertência do Senhor Jesus acerca dos falsos profetas. Nós sabemos que a vinda de falsos profetas e de falsos mestres é algo anunciado de maneira muito abundante nas Escrituras Sagradas. Jesus, os apóstolos, advertiram-nos acerca da vinda de pessoas que de maneira fraudulenta e enganosa tentariam ludibriar o caminho da fé. Isso é um fato que está nas páginas das Escrituras e nós não podemos abrir mão de crer que isso aconteceria. Aconteceu no primeiro século, na igreja, com os gnósticos, com os antinomianos e com outros hereges que surgiram no seio da igreja. Aconteceu durante o desenvolvimento da teologia cristã, por meio dos arianos e outros pensadores que tentaram desvirtuar a igreja da sã doutrina. Também aconteceu no meio da igreja, tanto no primeiro século quanto no segundo século e principalmente nos dias de hoje, pessoas que usavam da fé com a intenção de lucro próprio, de projetar-se e de alcançar a sua própria projeção no meio religioso. Nos últimos dias, o cenário evangélico tem sido bombardeado com escândalos acerca de lideranças que estão sendo processadas, estão sendo investigadas criminalmente, como é o caso de uma deputada que é dona de uma igreja neopentecostal aqui na cidade de São Gonçalo e que foi alvo de escândalo nacional por ser acusada da morte do seu esposo. É triste e trágico porque nós vemos que, infelizmente, a maior parte das pessoas, talvez desprovida do devido conhecimento cultural acerca do que é uma igreja evangélica, acabam colocando todos no mesmo patamar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falando de igreja com uma outra pessoa depois, e essa pessoa, no meio da conversa, disse: tudo é igual, é a mesma coisa. E eu fui obrigado a interromper e dizer: não é a mesma coisa. Em primeiro lugar, nem toda igreja que tem o nome de evangélica é de fato evangélica. Nem toda liderança que se diz pastor é de fato pastor. Para começo de conversa, o pastorado feminino não é bíblico, é algo que vem da pós-modernidade, está repousando no solo do feminismo, porque de fato as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, apontam que o ministério do ensino é dado aos homens. Então já começa por aí, né? Alguém que se apresenta com o título de pastora já não está caminhando no devido lugar que deveria caminhar. Isso não é machismo, não é preconceito, não é desprezo pelo sexo feminino, tem a ver com a prática bíblica do ministério. E eu não vou entrar nesse mérito porque não é o propósito aqui da nossa meditação. Mas o propósito aqui é falar acerca do evangelho aparente, daquilo que se apresenta como sendo o evangelho, mas não é. E essa é a principal característica dos falsos profetas: falar em nome de Deus, sem Deus estar falando através da sua boca. O falso mestre e o falso profeta, eles possuem uma aparência religiosa, como se fossem autênticos. Falam como autênticos, se vestem como autênticos e acabam granjeando para si um número expressivo de pessoas como sendo porta-vozes de Deus. Nesse texto, o Senhor Jesus adverte sobre os falsos profetas. Eu já fiz uma meditação sobre ele, mas eu gostaria de me focar apenas no versículo 21 e destacar que, durante a explicação de Jesus sobre o juízo final, ele disse que nem todo o que diz. Então, a autenticidade da igreja e dos verdadeiros ministros do Evangelho é que não estamos repousados apenas num discurso religioso.
Não estamos nos repousando e nos resguardando apenas em fraseologias ou em discursos acerca da fé. Observe que muita gente diz uma coisa sem ser de fato. Muita gente se diz alguma coisa sem de fato ser. E isso é algo muito comum, porque vivemos em tempos em que a aparência de fato tem sido altamente relevante, principalmente entre os círculos religiosos. É triste pensarmos que, de fato, o ser humano, a cada ano que passa, valoriza mais aquilo que vê do que aquilo que de fato é. E Jesus é que vai dizer sobre isso, que nem todo o que diz, nem todo o que se apresenta, nem todo o que afirma, nem todo o que se autodeclara é de fato um filho e um servo de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que professa o nome do Senhor é de fato um salvo. Perceba que assim foi na vida do réprobo, filho da perdição, Judas Iscariotes. Ele andou com o Senhor Jesus, presenciou milagres, efetuou milagres, pregou o evangelho do reino, mas ele nunca foi um salvo. O texto é claro a dizer, o Senhor Jesus disse em João capítulo 17, quando estava em sua oração sacerdotal, ele disse ao Pai: nenhum dos que me deste se perderam, exceto o filho da perdição. Então, existe aquela questão aparente da religião, onde se professa o nome do Senhor sem de fato reconhecer o seu senhorio. O texto deixa-nos claro que os falsos profetas, eles dizem Senhor, Senhor. Os falsos pregadores, os falsos cristãos também dizem o nome do Senhor, sem de fato reconhecer o seu senhorio. Então a diferença entre a autenticidade de uma igreja e de um cristão está naquilo que se vive, está na prática diária, está em reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. A palavra Senhor, Kyrios, no grego, ela dá essa conotação de submissão dos seus súditos, de alguém que reconhece a autoridade daquele que está governando. Então, não existe forma de servirmos ao Senhor Jesus sem reconhecer o seu senhorio. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós temos que ter essa clara noção que, de fato, precisamos reconhecer o senhorio de Cristo para sermos autênticos pregadores do Evangelho. Por isso, não se escandalize quando você vê um pastor, um líder religioso cometendo atrocidades. Eles não representam a todos os cristãos. Essa senhora do escândalo não me representa e não representa as igrejas sérias, tradicionais, reformadas, igrejas que pregam o Evangelho de maneira clara, cujas finanças possuem, além de um tesoureiro, possuem um registro, uma conta bancária só, e possuem uma comissão de contas, porque essa é a prática na maioria das igrejas sérias. O pastor não tem acesso ao dinheiro da igreja, então não pense que tudo é igual. Não pegue esta senhora e use como referência para os evangélicos, porque ela não representa a maioria esmagadora das igrejas sérias, até porque ela representa uma ala no meio evangélico. Assim como as religiões se dividem, o catolicismo possui o catolicismo romano como sua matriz, tem o catolicismo brasileiro, tem o catolicismo independente, assim como no espiritismo tem Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Então, existem as divergências na religião? Pois é, no meio evangélico existem os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais, e não são a mesma coisa. Entre os pentecostais clássicos e os tradicionais existe a irmandade, porque temos doutrinas que caminham juntos. Quanto aos pentecostais, quanto aos neopentecostais, eu tenho dificuldade até mesmo de reconhecer estas igrejas como igrejas cristãs. Nós não reconhecemos igrejas que pregam a teologia famigerada, maldita da prosperidade, como igrejas cristãs. Eu não reconheço essas igrejas como igrejas evangélicas genuínas, porque elas não são bíblicas. Então, faça a devida diferença, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E uma outra questão desse versículo que é importante para a nossa meditação é que o texto diz que para entrar no reino dos céus deve-se fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor, a vontade do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vontade está expressa onde?
está expressa nas Escrituras Sagradas. Então nós temos que fazer essa diferenciação, principalmente no que tange a entendermos qual é a vontade de Deus. Em tempos como o nosso, de tanto pragmatismo e de relativismo doutrinário, nós devemos nos voltar para as Escrituras, nos voltar para a Bíblia, nos voltarmos para os princípios normativos ensinados pelas Escrituras Sagradas para podermos entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você viva esse evangelho hippie, do paz e amor, como alguns têm pregado, esse evangelho superficial, sabe, fraco, diluído, aonde nós vemos muitas pessoas dizendo assim: não, para ser cristão basta amar o próximo como a si mesmo, está tudo certo. Nós temos que entender que além de reconhecer que aquele que crê no Senhor Jesus reconhece o seu senhorio. E se Cristo é meu Senhor, a sua palavra ensinada nos evangelhos deve ser aplicada à minha vida. Se Cristo é meu Senhor, os apóstolos que ele escolheu são o norte, pelo poder do Espírito Santo e seus escritos, para ensinar o modo como eu devo caminhar na minha vida cristã. Então a vontade de Deus não provém do sentimento empírico do ser humano, porque o coração do homem é enganoso, é corrompido pelo pecado, mas ele provém das Sagradas Escrituras. Então nós temos que nos atentar para isso, porque de fato nós não estamos caminhando para fazer a nossa própria vontade. Um texto que devemos salientar aqui está em Mateus 12, versículo 50, quando fala-se sobre a família de Jesus, numa ocasião em que os irmãos de Jesus e sua mãe foram encontrá-lo durante uma pregação. O Senhor Jesus diz o seguinte, quando alguém veio falar-lhe que sua mãe e seus irmãos os esperavam do lado de fora, ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Portanto, como é que eu posso dizer que sou de fato um cristão? Se eu faço a vontade do Pai, se eu sigo aquilo que está escrito na única palavra revelada de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Então, se eu sigo a Jesus, eu sigo os mandamentos, eu sigo a doutrina bíblica, eu sigo o ensino apostólico, então eu posso dizer que estou fazendo a vontade do Pai. Portanto, o Senhor Jesus, ele nunca se encantou com aquilo que os homens apresentavam, cantavam. Nós ficamos olhando, às vezes, a pessoa, ela possui aquela prática religiosa, aquela aparente espiritualidade, como se isso às vezes nos encanta. Muitas pessoas se encantam com aquilo que é aparentemente religioso, pomposo, mas eu tenho muita precaução quando eu vejo pregadores, cantores, pessoas que são altamente pomposas, que gostam daquela aparência da religião. Isso me assusta e me deixa muito preocupado, porque embora nós tenhamos que nos cuidar, tenhamos que nos vestir bem, aparentemente bem, não sou contra isso, mas quando a aparência torna um fim em si mesmo, o Evangelho já foi colocado de lado, o Evangelho já foi diluído. Vejamos o que diz Mateus 22, versículo 16, quando os fariseus foram tentar pegar o Senhor Jesus na questão do tributo. Olha a palavra dos fariseus, daqueles que se opuseram ao Senhor Jesus. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Até mesmo os fariseus entendiam que o Senhor Jesus não atentava para a aparência. Até mesmo os inimigos de Jesus entenderam que Jesus não estava preocupado com aquilo que os homens pensavam, com aquilo que os homens tentavam demonstrar a ser. Por isso que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então devemos ter cuidado acerca disso. O Senhor Jesus, falando acerca do pecado dos fariseus, daqueles religiosos judeus de sua época, olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus,
que é a hipocrisia. A palavra hipócrita vem do grego hipokrates, que significa ator. Logo, quando nós vemos esses escândalos no meio evangélico, esses escândalos religiosos, furtos, assassinato, quem diria que isso seria algo comum no seio da igreja, no meio do povo de Deus? Mas fato é que muitas pessoas apresentam o evangelho com hipocrisia. Por isso que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de meu Pai. Portanto, eu devo também pensar que isso não pode servir também de desculpa para descrer no evangelho, para zombar da fé, para colocar todos no mesmo patamar, porque é isso que está acontecendo. Estava olhando vídeos no YouTube e vi alguns vídeos, pessoas dizendo: olha lá, se a pastora fez isso com o marido, como é que eu vou ser cristão? Perceba bem, quem morreu pelos seus pecados não foi nenhum líder religioso. Quem carregou a cruz pesada, recebeu a coroa de espinhos, recebeu as chicotadas, foi humilhado e transpassado por amor de você e por amor de mim, foi o Senhor Jesus. Portanto, se eu quero seguir o Senhor Jesus, existem princípios para que eu siga, princípios que estão escritos nas páginas do Novo Testamento. Agora, se eu sigo o Senhor Jesus e sigo esses princípios, e se por acaso a minha liderança falha de maneira escandalosa, e eu percebo que aquele líder é um falso mestre, porque Jesus disse que isso aconteceria, um falso profeta, eu posso muito bem me desvencilhar daquela liderança fraudulenta e procurar servir a Deus com outros irmãos honestos. Porque de fato sempre haverão escândalos, sempre haverão fariseus, sempre haverão pessoas que estão tentando se aproveitar do meio evangélico, do meio cristão, para se autoprojetar. E eu vou encerrar lendo para vocês João 7, versículo 24. Olha o que o texto sagrado tem a nos dizer. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nós não devemos estar julgando segundo a aparência, nem nos impressionarmos com a aparente religiosidade. Devemos julgar segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então, se você quer reconhecer uma igreja como séria, você quer conhecer pastores sérios, ouça o que eles pregam, analise a sua conduta e veja se está de acordo com as Escrituras Sagradas. Se você vai a uma igreja que prega uma teologia que não emana da Bíblia, se o sermão de um líder religioso contém mais piadas ou palavras que são fruto da sua própria reflexão e não uma exposição fiel do texto sagrado lido, não fique nessa igreja, porque não é uma igreja verdadeira, não é um pastor verdadeiro, não é um ministro autêntico. Se pessoas que não foram chamadas para devidas vocações estão assumindo lugares que não são deles, não fique. Você tem essa oportunidade. Não coloque todos no mesmo patamar. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele porque vem o escândalo. Quanto a mim e a você, nós temos o Evangelho nos advertindo que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Portanto, que eu e você possamos dizer Senhor, Senhor, mas Senhor de verdade, que governa a minha vida, que dirige os meus passos, e segui-lo por meio da revelação da palavra de Deus.